Bom, pessoal, voltando aqui a falar do vídeo sobre o tema ainda de ADC, hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre o PLL, que nada mais é do que um algoritmo para capturar a frequência e amplitude de um sinal, né? No caso específico aqui da eletrônica de potência, a gente usa ele para adquirir informações da tensão na rede. Imagine que você tem um conversor, ele está operando como fonte de tensão, você quer injetar potência na rede. Lá, dentro da teoria, né, essa potência que você vai injetar, ela é controlada pelo ângulo de fase entre a tensão do inversor e a da rede. E a potência reativa é proporcional à amplitude da tensão. Então, por isso que você tem que ter uma informação bem precisa do sinal da tensão aqui, né? Sendo que erro de fase, né, estimado de um erro dependendo, você pode ter uma situação bem drástica, né, provocar quase que um curto. Já se você tiver seu conversor operando como fonte corrente, a potência ativa ela vai ser proporcional à amplitude da corrente que está sendo injetada e a potência reativa ela vai estar relacionada com o ângulo de fase dessa corrente. Então aqui justifica o emprego do algoritmo de PLL para a gente ter essa informação da rede. Bem, nós implementando o SOG-PLL no microcontrolador, no qual o gerador de sinal ele está sintetizando uma onda de 60 Hz. Dentro do microcontrolador, eu pego esse valor no ADC e dou um ganho nele para ele ficar unitário, sendo que ele vai de -1 a 1, se a amplitude da rede estiver no seu valor nominal. Porque o algoritmo que eu utilizei do PLL, a entrada do sinal ela tem que estar em PU. O algoritmo que eu utilizei para fazer a PLL é o SOG-PLL. Esse script que eu estou usando, não foi eu que desenvolvi, eu me baseei no da Texas, que se você baixou o Ctrl Switch e navegar até nessa pasta libs, app-libs solar, lá você vai ver diversas funções que é de interesse, como algoritmo de MPPT, algoritmo de PID, transformada de Park, e lá vai ter PLL tanto para sistema monofásico e trifásico. Então, basicamente, eu peguei esse script, ajustei algumas funções de acordo com a minha necessidade, né, que eu precisava de uma coisa diferente, então eu não parti do zero. Né? Então, quem tiver interesse, quiser saber como o script funciona, é só navegar até lá, e lá dentro também você vai ter um documento que vai explicar tudo, vai comentar sobre o PLL e demais informações. Então, diante disso, no microcontrolador, como nós estamos usando o ADC sincronizado com o PWM, eu ajustei ele para a frequência de 15.360 Hz, porque ela é uma frequência múltiplo de 60 Hz, que é a frequência da rede, e ela é um múltiplo de 2. E também pelo fato de que o filtro RC que tem no Launchpad, o resistor com capacitor, ele é de 1,6 kHz. Eu trabalhando nessa frequência de PWM, eu estou uma década afastado, né? Então vai dar uma boa filtrada no sinal. Lembrando que o ADC ele vai estar então amostrando um dobro da frequência, uns 32,7 kHz. Bem, então depois que eu aplicar o algoritmo de PLL, eu vou ter informação do ângulo de fase. Para esse exemplo, não vai me interessar a amplitude da rede, só vou querer saber o ângulo de fase. Tendo esse ângulo de fase, eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou extrair o seno desse ângulo da fase da rede, mais um sinal de fase que eu vou querer. Em outras palavras, eu estou querendo sintetizar aqui na minha saída de PWM um sinal alternado que ele vai ter o defasamento controlado em relação à rede. Uma vez que eu estou sincronizado com a rede, agora eu posso controlar o defasamento do sinal que eu quero. Imaginando que isso aqui fosse uma corrente e eu quisesse controlar tanto a potência ativa como reativa. Aí eu ia mexer na amplitude e no ângulo de fase. Então, por isso que eu deixei aqui a fase e a amplitude.
e aqui segue o mesmo cálculo para ajustar para o Duty Cycle do PWM. Então, a gente vai ver aqui o sinal da rede e aqui o sinal do PWM. Nesse exemplo também, nós já começamos a trabalhar com um conversor digital analógico, embora lá no Launchpad aqui chame de DAC, como eu estou usando o EPWM7, esse aqui vai corresponder ao DAC 3, que está no pino 72 do header J8. E aqui eu também estou habilitando o DAC, esse DSP ele tem 3 conversores digital analógico. Porém, no Launchpad só está disponível 2, sendo que esse que eu estou usando é o DAC Alt-A, que ele compartilha o mesmo pino do ADC INA 0, que vai estar no pino 30 do header J3 do Launchpad. Basicamente, ele vai estar localizado aqui. Vai estar a saída do conversor digital analógico, o pino 30, e o DAC 3, que é com PWM filtrado, vai estar por aqui. E a entrada do meu sinal analógico vai estar aqui também, que eu vou estar entrando no ADC INA 3. No código, eu deixei ativado do exemplo anterior, 2 ADCs, só que, porém, neste exemplo eu vou usar o PWM8 também vai estar ativado, mas eu só vou me interessar o PWM7. Então, vamos ver como que ficou o nosso código. De início aqui, eu já criei a minha função para configurar o DAC, né, o setup DAC, na qual é só esse conjunto aqui de registradores que configura, né, habilitando o clock, porque eu havia desabilitado, porque até antes eu não estaria usando, e os valores que eu passei aqui para esses registradores também podem ser consultados no manual de referência técnica, aqui na parte de DAC. Basicamente, são poucos registradores, né? Eu não vou discutir cada um, mas você vai configurar de onde que vai vir o sincronismo do DAC, os pulsos de clock dele, que vai estar baseado no PWM. Você vai falar, ele vai gerar um sinal, ele vai pegar um sinal digital de 0 a 4095 e vai converter no sinal analógico, que aí você vai colocar a referência, se esse sinal vai... Qual que é a referência do sinal analógico? Se ele é baseado no ADC, caso ele seja no valor do conversor ADC, então ele vai gerar um sinal de 0 a 3 volts, que é o que está sendo utilizado nesse Launchpad. Ou na alimentação do DSP, que é de 0 a 3,3. Ou pode ter outro tipo de configuração. Basicamente, então, configura isso, e aqui é o valor que você vai passar, que vai ser convertido, né? Se eu estou usando de 0 a 3 volts, se eu colocar 2047, vai ter que dar 1,5 volt. E aqui eu habilito. Então, basicamente, é só isso que configura. Aqui eu ajustei os PWM para a frequência de 15.360. E no código main, antes de mais nada, eu adicionei aqui, então, o meu código do algoritmo PLL, que é baseado naquele da biblioteca da Texas, né, lá dentro da SolarLib. E com destaque aqui, que eu vou chamar, é aqui. Vocês estão vendo que tem underline seno e underline cosseno. Por quê? Se eu utilizar só seno e cosseno, eu vou estar usando a função trigonométrica da biblioteca MEF. Porém, esse DSP ele tem uma unidade trigonométrica, que é para que isso otimiza os cálculos. E para você utilizar, então, as funções dessa unidade trigonométrica, o seno e cosseno se utiliza isso aqui. Para quem tiver interesse de saber quais funções tem a mais, aqui tem... vocês podem acessar esse endereço depois. Eu vou ver se eu coloco ele na descrição. E ele aqui tem as funções que são intrínsecas dessa unidade trigonométrica, né? Raiz quadrada e por aí vai. Isso otimiza muito. E eu deixei comentado aqui, se vocês perceberem, utilizando a unidade trigonométrica e utilizando a função MEF. Por quê?
depois a gente vai comparar quanto tempo, se realmente faz essa diferença utilizar a unidade trigonométrica ou a biblioteca. Se vocês lembrarem no exemplo anterior, eu deixei um GPIO 14, que é aquele seta na hora que entra no ADC e reseta na hora que sai. Então, nós vamos utilizar ele e verificar no osciloscópio, que ele vai poder nos indicar quanto tempo demorou para fazer todos os cálculos. Então, adicionei aqui o arquivo C e o H dessa biblioteca. Bem, então voltando lá no main, também a mesma coisa aqui, né? Chamei o SOG. Aqui eu criei a variável do tipo PLL. E aqui é o sinal da rede, que vai vir no ADC convertido. Esse aqui é o sinal de sincronismo, que vai ser a saída do meu PLL, né? Ele vai ter que gerar um sinal de 0 a 1 em fase com a rede. E aqui é a variável que eu criei para controlar a fase e a amplitude do meu sinal de saída, né? Igual discuti no início do vídeo. Agora, para eu monitorar o meu ADC, ver como estão as variáveis, eu criei duas variáveis plot. Como eu estou trabalhando com 30.720, então vai dar 512 pontos para uma onda de 60 Hz. Então, duas variáveis plot e aqui os dois ponteiros. Inicialmente, eu vou monitorar a rede, que é o sinal que está entrando no ADC, e o sinal de saída. A gente já viu que é só alterar aqui o E comercial, o nome da variável, para eu verificar também uma outra variável sem ter que parar o código. Tudo isso para ver no plot. Chamei aqui a função do DAC. E aqui é como que eu faço para inicializar a biblioteca do PLL. Basicamente só isso que eu fiz no código. Aquela parte de seno que eu usei anteriormente, eu tirei tudo. E dentro da função do ADC, então aqui vem o sinal que eu injeto lá na entrada analógica do gerador de sinal. Como o sinal ele vai estar entre 0 e 4095, eu desloco ele, eu faço um offset de novo, porque o ADC ele não aceita sinal negativo, né? Então eu desconto 2047. Aqui é um ganho que eu dou, tal que a amplitude do sinal do meu gerador de função, vezes esse ganho, vai me dar uma senoide unitária. Só que essa senoide não necessariamente tem que ser 1, ela pode variar, né? Conforme a amplitude da rede. Aqui é só para dar um ganho 1. Aqui eu passo, então, o valor instantâneo da rede para a minha entrada do PLL, e aqui eu faço o cálculo. E aqui na saída, eu vou ter que ver um sinal senoidal, que vai ter que estar em fase com esse da rede. Uma vez que eu já estou em fase, dentro dessa variável aqui, né, que ela é uma estrutura, existem diversas variáveis, e uma delas é a θ, que é o ângulo de fase. Então, esse ângulo θ aqui é o mesmo da rede. E aqui é aquela função que eu discuti no início, onde eu vou inserir o defasamento que eu quero em relação à rede, o ângulo da rede, o seno da unidade trigonométrica, volto com o offset de 1, e aqui eu multiplico por 16.027. Lembrando que o CMPA ele tem que ter metade, ele vai de 0 até o valor do PRD. Como que aqui o máximo valor que eu posso ter é 2, 2 vezes isso aqui vai dar lá o 3.200 e alguma coisa. E aqui, então vai ser a minha senoide sintetizada no meu PWM, e aqui é a minha senoide sintetizada no conversor digital analógico. Aqui eu vou ver uma senoide um pouco assim, meia parecendo um ruído, né? Que é aqueles característico de chaveamento. Já o sinal que eu vou ver no DAC, ele tem que ser um sinal limpo. É um risco assim, bem fino, porque ele realmente é um conversor analógico digital. Então, eu vou ter o valor do seno, que ele vai de menos 1 a 1, dou um offset, e eu posso ter no máximo, vou ter de 0 a 2, que multiplicando por isso aqui vai de 0 a 4.095, que é o maior valor que eu ponho no DAC. E aqui é como eu chamo o plot. Também aqui, bem, aqui eu coloquei comentado, né, uma com seno trigonométrico e outra com seno da biblioteca MEF, que depois a gente vai passar tudo para o seno da biblioteca e ver se realmente dá uma diferença.
Nós vamos compilar aqui, a gente vai ver que vai dar um erro. Por que vai acontecer esse erro? Se vocês olharem bem, aqui está falando que está sem memória. Lembrando que esse código nós estamos executando tudo na RAM. Tem uma janela aqui que você habilita, que é alocação de memória. Se você for ver, ela estourou aqui. Também faz sentido, né? Eu criei dois vetores aqui de 512 pontos e um vetor float. Uma variável float tem um espaço significativo. Então, o que eu tenho que fazer? Voltar naquele arquivo cmd, que é do RAM-link, e verificar aqui qual endereço de RAM que eu tenho disponível. Se vocês verificarem, ele vai dar um erro aqui, ó, no EBSS. Ou seja, é onde que eu declaro as minhas variáveis. Ele está usando o quê? A RAM LS5. E olha aqui. Olha o tamanho dela. RAM LS5. Eu estou na página 1. Agora, olha o tanto de segmento que eu tenho disponível aqui de memória RAM. O que eu vou fazer, então? Vou tirar ele e vou escolher um outro segmento. O RAM GS0, se você for verificar, ele já está sendo usado aqui. Eu não sei para quê, mas se ele está aqui, ele está sendo usado em algum lugar. Então, eu vou pesquisar isso aqui, ó, RAM GS1, se ele está sendo usado. Olha lá. Ele não está usado em lugar nenhum, ele só está declarado aqui. Então, eu vou usar esse segmento de RAM aqui para aumentar a nossa memória disponível. Agora vamos ver se vai ser suficiente. Aí, compilou, agora não tem erro mais nenhum. Se você olhar aqui na alocação de memória, nós estamos usando a RAM para as variáveis RAM GS1. Então vamos lá ver a RAM. Olha aqui, ó, estamos com 55% dela ocupada. Mas olha que interessante, nós temos isso aqui tudo ainda para usar. Então, se mesmo assim faltar, é só a gente ir acrescentando aqui, se tivesse problema. Quando formos comentar sobre usar o CLA e a CPU2, depois nós iremos discutir que parte desse segmento aqui de RAM, ele é utilizado para compartilhar a memória com esses dispositivos. Bom, compilou sem nada, então vamos descarregar o código. Descarreguei o código, ele já está rodando. Aqui eu criei essas variáveis, chamei essas variáveis, que é o PADC1, que é o vetor que vai apontar para a variável que eu quero plotar. Como eu tenho dois plots, né? Aqui é a amplitude e fase que eu vou controlar do meu sinal de saída. E aqui é a informação da PLL, olha aqui. Já está medindo a frequência do gerador de sinal e a amplitude equivalente do sinal da rede. Então vamos plotar para ver como que ele está. Quem não tiver... aqui dá para a gente ver como é que faz, né? Como eu tenho dois plots, eu vou usar essa função aqui, ó, dual time. Porque se eu usar single time, eu vou ter que criar o plot duas vezes, né? Fazer esse procedimento duas. Aqui, em um procedimento, eu já chamo os dois plots. O meu buffer agora é 512. E minha variável, ela é de 32 bit, ponto flutuante, né? Essa de 64 aqui é para double, a variável do tipo double. O endereço A é o plot 1 e aqui o plot 2. Isso aqui é sample rate, isso aqui é só informação para ajustar a escala do gráfico, não faz muito. Eu vou tirar aqui a alta escala deles, porque como eu estou trabalhando com sinal unitário, né? Então eu sei que ele vai ter que ir de 1 a -1, só que eu vou dar uma folguinha aqui, né? Vou colocar de 2 a... de 2 e -2. Aqui, o display, eu vou colocar 1024, porque eu quero ver 2 ciclos de rede. 512 é um ciclo só. Dá OK.
Bom, aqui então criou os dois gráficos. Eu vou clicar aqui no B e vou arrastar aqui para ele ficar embaixo. Olha que interessante aqui. Aqui já está funcionando. Aqui é o meu sinal da rede. Como o ADC ele sempre dá aquela um pouquinho variável, então você vê que ele está um pouquinho aqui mais, digamos assim, parecendo um ruídozinho. E aqui é o sinal sintetizado, então você pode ver que ele está em fase, que é o V-Sync. Se eu quiser, eu vou alterar aqui agora o sinal da rede, olha que ele está com amplitude próximo de 1, que é o sinal da rede. Então eu vou alterar aqui no gerador de sinal, eu vou diminuir. Olha lá, estou diminuindo. Só que o meu sinal de sincronismo, ele mantém a amplitude 1, porque ele pega, ele sintetiza esse sinal sinoidal aqui baseado no ângulo de fase. Então, mesmo que a rede mude de amplitude, aqui ela foi para 0,6. Aqui é o que está aqui mostrando. Ó. E a frequência, olha lá. Agora eu vou subir meu sinal de rede. Olha lá. Passo de 1. Passei de 1 PO lá. E o meu sinal fica aqui. Então, mantém um sinal bem... A gente pode perceber que o sinal manteve em fase. Eu vou diminuir aqui, a gente já viu os dois ciclos de rede, né? Eu vou diminuir um pouco, porque meu computador está começando a ficar pesado aqui, acho que ele está demorando para processar. Bom, aqui já ficou um pouquinho melhor, né? O computador está gravando e então ele, o processamento dele fica um pouco. Se eu quisesse monitorar uma outra variável, é só eu passar aqui o endereço. Se eu quiser monitorar, por exemplo, se eu quiser monitorar aqui a frequência de saída, então é só eu pegar esse valor, o nome da variável, e passar aqui como E comercial. Só que o sinal sumiu aqui, porque a frequência aqui é 60 Hz, né? Então tem que mudar a escala lá. Então eu vou ajustar aqui para o máximo, eu vou colocar 62. Opa, ficou muito em cima, eu vou colocar 100. Aí, ó. Em tempo real, monitorando a frequência. E aí, se eu alterar um pouco a frequência aqui no gerador de sinal, vamos ver aqui, ó, próximo de 60. Olha lá, coloquei 58 aqui. A onda já começa a ficar distorcida, né, porque ele não está casando com a frequência, a amostragem, o sinal não está sincronizado, porque ele está para 60 Hz. Mas, porém, ó, ele captura a frequência do sinal. Deixa eu desligar aqui para ver se fica mais rápido. Então, a gente pode ver aqui que cai para próximo de 50. Vai voltar para 60. Bem, agora nós vamos verificar lá no osciloscópio como que está o sinal. Bom, pessoal, então aqui no osciloscópio a gente está vendo então em amarelo o sinal do gerador de função 60 Hz e aqui em azul a gente vê a onda um pouquinho mais cheia, que é o sinal filtrado que sai do PWM. Então, se eu aumentar o span aqui no osciloscópio, olha lá, vocês podem ver os pulsos de PWM.
Bem, agora eu vou alterar no meu código a amplitude desse sinal e a fase. Olha lá, ele está com sinal meio, então vou aqui e vou colocar 0,9 de amplitude. Vamos. Olha lá. E agora eu vou defasar ele 180 graus. 180 graus é metade de π, 3,14. Então, recorrer aqui na calculadora, né? – 1,57. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. 1,57. Olha lá. A rede manteve e defasei 90 graus. Defasei 90 graus. Bom, 3,14, 180 graus. Então, ela tem que ficar invertida. Olha lá, exatamente como fala a teoria. Agora eu vou trocar o pino. Eu vou passar do PWM e vou passar ele. Vou diminuir aqui a amplitude para vocês verem. Olha lá, para 0,3. Agora eu vou passar para o conversor digital analógico e nós temos que ver o quê? Essa onda azul ela vai ter que estar bem fininha, igual o sinal amarelo. Então eu vou colocar o canal 2 no DAC Alt A, que é o ADC INA 0, que é o pino 30 do header do... Então vamos pular no pino, vamos ver como é que fica. Olha lá, o sinal está bem mais limpo, né? Porque ele realmente é um DAC puro. Então, vamos verificar lá. 0,9. Olha lá, se eu pôr 1, que é o máximo valor dele lá, olha lá, cada gratícula é 1 volt. Então, dá para a gente ver que fica 3 volts por divisão. Então, está aí funcionando o nosso código. Vamos alterar, vamos supor que a rede ela deixa de ser senoidal e ela passa agora a ser quadrada, né? Uma coisa bem esdrúxula, mas vamos ver como é que o PLL fica. Olha lá, mesmo a entrada sendo quadrada, mantém fase. E se eu variar a frequência, dentro de determinada faixa de valor, ele ainda consegue manter o atracamento. Olha lá. Ali não vai dar para ver, mas está em 71 Hz. Então, a PLL é bem robusta. Agora vamos dar um salto de fase. Quer dizer, um salto de fase não, vamos supor que vai dar um distúrbio na rede, né? Ela vai desligar. Olha lá. Então, é bem robusta mesmo. Agora nós vamos fazer o teste de quanto tempo que demora para voltar para 60 Hz. Quanto tempo que a diferença entre o cálculo do seno usando unidade trigonométrica e a função. Bem, então aqui eu estou monitorando o pino GPIO 14. E ele está marcando usando os cursores do osciloscópio. Está ali mostrando, apesar que não está muito claro para vocês, mas ele está dando um tempo de 2,6 microsegundo entre uma borda de subida e outra. Então, eu vou deixar o cursor ali, agora eu vou trocar lá no código o seno. Então, 2,68. Bem, pessoal, no código, então, eu comentei aqui na biblioteca do PLL o cálculo do seno e cosseno pela unidade trigonométrica e passei pela biblioteca MEF. E dentro do main, comentei onde calculava também pela unidade trigonométrica e repetia o mesmo cálculo utilizando a biblioteca MEF. Se a gente perceber, no SOG ele calcula o seno e cosseno, e aqui dentro do ADC ele calcula seno 2 vezes. Então, são 4 operações trigonométricas. Já compilei e descarreguei o código, e agora nós vamos ver se vai dar diferença. Olha lá. O cursor onde
o cursor era na biblioteca, utilizando a unidade trigonométrica. Agora, olha o tempo gasto pela biblioteca MEF. 5 microsegundos. Ou seja, antes ele estava em 2,68 segundos. Agora, não, desculpa. É 1 microsegundo por divisão. Então, vai dar 1, 2, 3, 4. 4,2, né, que vai dar uma andada aqui. Então, claramente, a gente já viu uma diferença aí de praticamente 2 microsegundos. Olha, vou vindo aqui para... praticamente 2,1 microsegundos de diferença. Ou seja, só para aquelas 4 contas trigonométricas, a diferença de 2 microsegundos. Agora você imagine uma rotina de controle, de cálculo, que existem outros cálculos complexos, como raiz quadrada, logaritmo e etc., a diferença que dá. Então, realmente usar a unidade trigonométrica é vantagem. No próximo vídeo, nós já pretendo usar o coprocessador matemático, que é o CLA, né? Control Law Accelerator, que aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos executar 2 rotinas de cálculo, de PLL. Imagine que eu tinha que fazer esse cálculo de PLL 2 vezes. Uma nós vamos fazer aqui no ADC e outra no CLA, e vai ser em paralelo, e a gente vai comparar se vai dar diferença ou não. Obrigado pela atenção, até a próxima.